Você está procurando imóveis de alto padrão? Ou então você tem um imóvel de alto padrão para vender? Então seja muito bem-vindo ao primeiro VivaCast. Esse é o seu lugar. E aqui você vai receber todas as informações que você precisa, tudo que você precisa saber sobre imóveis de alto padrão. Como comprar, como vender. E na estreia desse programa, nós recebemos aqui nada mais, nada menos do que o grande Eliú Lira. Se você não conhece, você precisa saber o quanto esse rapaz aqui, ele agrega no, assim, agrega no mercado imobiliário, agrega em termos de valor, de presença, de referência. Quem é Eliú Lira? Paulo, primeiramente, muito obrigado pelo seu convite. É um prazer estar aqui com você novamente. A gente trocou uma ideia recentemente lá no Instagram. É muito bom estar com você aqui novamente. Agora nesse formato super diferente que eu acho e espero que dê muito certo. Vai, já deu. Já deu. Sim, com certeza. Eu sou corretor de imóveis há 13 anos. Estou indo para o 14º ano de profissão. Metade desse tempo trabalhando no alto padrão, principalmente, né, dentro das casas de alto padrão nos condomínios fechados de luxo. Alphaville, Quintas do Lago, Jardins Ibiza. São esses condomínios que eu procuro trabalhar com mais foco. Tá. Hoje vamos supor, quantos por cento hoje do teu mercado representam essas casas aí? 100%, 90%, 80%? Quanto? Não, na verdade, eu diria que 90%. 90% do meu conteúdo são as casas, porque as casas por si só, dentro da internet, principalmente trabalhando com fotografia e vídeo, são imóveis que despertam um pouco mais de interesse das pessoas, né? Não só os que querem comprar, mas também as pessoas ali que gostam de arquitetura. Então, quando eu resolvi seguir por esse caminho de fazer fotografia, vídeo, eu identifiquei logo que as casas dão muito mais resultado. Então, sem dúvida, grande parte do meu foco é as casas, mas eu também não deixo de trabalhar, sei lá, um apartamento, desde que ele seja especial. Grande parte dos meus imóveis eu procuro que tenha algum diferencial, principalmente que é sendo tema do que a gente vai conversar agora, né? Imóveis de alto padrão. Quem é o comprador das casas, hein, Eliú? Qual é a característica assim, principal? O que ele busca? O que ele sonha? Por que ele toma essa decisão de ir para uma casa? Geralmente são pessoas que estão numa fase da vida que ela pode, muitas vezes, se afastar um pouco do centro urbano, ou ela pode ou ela quer um pouco mais de tranquilidade, e ela está buscando coisas que o apartamento geralmente não pode oferecer, né? Uma piscina, um quintal, uma área de lazer privativa. Então, o cliente que busca essas casas geralmente são pessoas que já moram em apartamentos, têm essa experiência, muitas vezes tiveram essa experiência durante a vida inteira, e agora, principalmente depois da pandemia, eles querem vivenciar um estilo de vida diferente. Muitos clientes acabam até fazendo essa movimentação por um tempo, com ideia de na frente voltar para o apartamento. Mas eu acho que como um teste, eu acho que no fundo, as pessoas vivem em apartamentos sonhando morar na casa. Na maioria das vezes a pessoa vive num apartamento por uma questão, às vezes, de localização daquele momento da vida, você precisar tá mais perto. Enfim, mas eu acho que no fundo, sim, ninguém sonha em morar num apartamento, né? Eu acho que essa é a pergunta. Se a gente pegasse 10 pessoas, 10 famílias, ok? 10 famílias. Na tua opinião, quantas tu achas que sonhariam realmente com a casa? Se elas pudessem optar, se na mesma localização tivesse apartamento e casa, quantas tu acha que sonhariam com a casa? Cara, eu acho que ninguém, se pudesse estar dentro do mesmo bairro, ninguém tendo uma casa à disposição preferiria um apartamento. Agora tem... Assim, na minha cabeça não faz sentido. Porque esse é o seu métier, enfim, esse é o mundo, né, das casas. Mas tem realmente algumas pessoas, na minha opinião, Eliú, que elas querem muito a conveniência do apartamento, sabe? Eu já morei numa casa, e a casa é um organismo, eu brinco dizendo que a casa é um organismo vivo. Aquilo ali é um negócio que está vivo, e se você não cuidar todo o tempo, aquilo tem uma capacidade de se degradar fora do comum, né? A casa, ela dá um probleminha aqui, um vazamentozinho ali, que você tem que rapidamente intervir. E tem muita gente que gosta muito da ideia, mesmo com a segurança do condomínio fechado, ela gosta muito da ideia de passar a chave e sair e não ter preocupação. Deixei a janela aberta, cadê o cachorro? Não sei o que. Você não acha que tem também esse cliente? Acho, mas eu parto do pressuposto que o cliente de alto padrão, ele tem
enfim, pessoas que possam fazer as coisas para ele. O cliente de alto padrão que mora numa casa, por exemplo, ele tem uma pessoa para cuidar da piscina, ele tem outra pessoa para cuidar do jardim, ele tem uma pessoa que cuida da manutenção, ele tem uma ou duas pessoas trabalhando ali na organização da casa. Então é diferente de um cliente, sei lá, que compra uma casa de 500 mil, que ele realmente vai precisar, muitas vezes, encabeçar aquela organização. Mas o cliente de alto padrão de verdade, eu não acho que é ele que está se preocupando com isso. Já que você falou em 500 mil, o que é um imóvel de alto padrão, na sua opinião? É um imóvel de alto luxo. Eu falei alto 500 mil, né? Como se 500 mil não pudesse ser um imóvel de alto padrão. Para mim, pelo menos, eu sei que isso é um tema muito... enfim, que divide um pouco as opiniões. Mas para mim, por exemplo, não está relacionado à metragem, que eu vejo que é uma opinião comum dos corretores, é vincular o alto padrão ao apartamento ser grande ou a casa ser grande. Eu acho que você pode ter um imóvel de alto padrão de 30 metros quadrados, de 35 metros quadrados. Tem exemplos, por exemplo, em São Paulo, de apartamentos de 40 metros quadrados assinado pelo Pininfarina, né, que é um designer que faz alguns modelos de carro para a Ferrari. Então, um apartamento pequeno como esse, que custa mais de R$1 milhão, ele é alto padrão. Então, eu acho que está muito mais relacionado ao valor agregado do que efetivamente a metragem, que é o que a gente comumente acha. Sem dúvida. Mas tem uma coisa que eu acho que é consenso, né, no imóvel de alto padrão, o acabamento dele, né? Os acabamentos, os materiais empregados. Você não acha que isso está relacionado não ao imóvel de alto padrão? Por que a gente chama de alto padrão? É alto padrão de quê? É de qualidade? Né? O que você acha? Eu concordo em partes. Se a gente levar em consideração que, por exemplo, em São Paulo, os imóveis de alto padrão nem acabamento têm. Sim. E são de alto padrão. Tá, mas qual é o acabamento que vai ser colocado nele? Depois, né? Não que a construtora entrega. Não que a construtora entregue, mas assim, vamos lá. A pessoa chegou, comprou um imóvel de alto padrão e aí colocou uma cerâmica 30 por 30. Não dá. Quando um cliente chegar lá nesse condomínio de alto padrão e olhar para esse apartamento com a cerâmica de 30 por 30, a Liane, não que a Liane não tenha enfim, acabamento de altíssimo padrão, mas ela vai olhar e diz, não bate, né? Não bate. Você não acha que acabamento, padrão de qualidade dos acabamentos, não é um consenso para definir o que é um imóvel de alto padrão? Sim, com certeza. Né? Enquanto o imóvel ainda em construção ou com a construtora, eu acho que está muito relacionado à localização, a método construtivo, revestimento de fachada, decoração de áreas comuns, quem é o arquiteto que projetou, quem foi que decorou, de que marca são os móveis que estão equipando aquele prédio. Isso enquanto prédio com a construtora. Depois da venda, né, numa eventual venda futura, aí sim, né, quem foi o design de interiores, se os móveis são assinados, os revestimentos que são utilizados. Então eu acho que são dois momentos, né? É o alto padrão na concepção do produto e depois o alto padrão ele tem que permanecer de alto padrão na hora que o comprador ele vai equipar esse apartamento. Você acha também que, com todo respeito aos nossos amigos engenheiros aqui, pelo amor de Deus, né? Eu sou arquiteto, mas eu vou puxar um pouquinho. Imóvel de alto padrão tem arquitetura? Arquitetura disruptiva, criativa, conceitual? Sim, na sua opinião? Eu acho que pode ter, mas também às vezes assim, existem as empresas, elas adotam uma arquitetura, arquiteturas diferentes, né? Você pode ter um alto padrão estilos, com arquitetura contemporânea, um negócio super arrojado, como a gente vê aqui na beira-mar de Fortaleza, esses prédios novos, como você pode ter um alto padrão, neoclássico, uma coisa mais tradicional. O que eu acho que é importante é você não ser brega, né? Tem que ser... Sim. A arquitetura, ela pode ser, como... Poxa, você sabe isso melhor do que eu. Pode ser bonita, independente do estilo, né? Pode ser agradável, independente do estilo. A arquitetura, quando ela tem harmonia e, assim, quando ela foi bem empregado, né? As cores, sombras, enfim, materiais... a gente consegue identificar rapidamente quando passou ali a mão de um arquiteta, né? E isso é bem comum, sem sombra de dúvida. Valor por metro quadrado ou preço por metro quadrado? Se conta ou não conta? No caso de imóveis de alto padrão, porque eu não sei se você passa por isso, mas
Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade quando está tratando com imóveis de alto padrão, porque o cliente vem muito com a ideia do preço por metro quadrado, sim. quando ele deveria ter Valor em mente valor quadrado. agregado por metro quadrado, e não preço por metro quadrado. Você pensa também do mesmo jeito? Sim. Você acaba entrando na mesma comparação só do tamanho, né? Tamanho não é tudo. Você pode ter 2 apartamentos do mesmo tamanho e ter preços diferentes. Porque, enfim, em um projeto você pode entregar uma coisa e no outro projeto você pode entregar muito mais. E o que você entrega no projeto define se esse empreendimento ele vai valorizar, o retorno que ele vai te dar, se ele vai ser um prédio ou sei lá, um condomínio icônico e vai perdurar sendo um prédio bacana e valorizado durante os anos. A gente tem vários exemplos disso aqui. Sim. Então eu acho que o valor por metro quadrado é uma forma muito mais interessante da gente, né, nós como corretores, enxergarmos o mercado e tentar passar isso para o cliente, porque é difícil. Esse é o grande desafio, né? Passar isso aí, fazer o cliente compreender, tangibilizar isso de tal forma que o cliente consiga entender que aquilo realmente que foi colocado ali é um valor agregado ao imóvel e que se transforma em liquidez. Se transforma em liquidez, em valorização. Né, em valorização para o imóvel. E a gente tem vários casos em Fortaleza. Numa casa, por exemplo, o que você acha que, Paulo, olha, é quase que uma exigência você ter? Eu vou dar um exemplo, tá? Um pé direito duplo na entrada, uma grande porta de entrada. Isso são elementos, por exemplo, que caracterizam uma casa que será mais valorizada ou não e que conseguirá perdurar no tempo? Como é que fica aí? Nas casas, eu acho que o mais importante é o projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico. Você pode fazer um investimento de R$2 milhões para construir uma casa, fazer esse mesmo investimento com 2 arquitetos diferentes e você pode ter um retorno financeiro X com um e muito menor com o outro. Uhum. Na minha opinião, o projeto arquitetônico é o princípio de tudo. Eu acho que é uma das coisas que menos custa na obra. Sem dúvida. E eu vejo que muitas pessoas querem tentar economizar nesse ponto. Ele hoje você só vende ou você constrói também? Não, na verdade eu tenho eu empacotei a ideia de que você pode chegar até um arquiteto. Eu posso te vender o terreno, eu posso te apresentar um arquiteto, acompanhar todas as fases de elaboração de um projeto. Sim. Né? Posso te acompanhar nisso. A gente pode aprovar o teu projeto no condomínio, aprovar o teu projeto na prefeitura. Isso é um pacote de serviços que você oferece? Sim, auxiliar na elaboração de todos os projetos complementares, financiar com o banco, se necessário, a construção dessa casa e te entregar para uma construtora parceira que de fato vai executar o serviço e estar com você acompanhando, sei lá, estando presente, dando apoio durante inclusive a construção. Que providências você acha que o cliente precisa tomar para evitar frustrações, transformar esse sonho num pesadelo na hora que ele está comprando uma casa dessa? Enfim, quando ele está... Porque uma coisa é você comprar uma casa já pronta, você também vende várias casas, né, que já estão prontas, aí é muito mais fácil. Mas sair do zero, do terreno, né? E o que você acha que o cliente precisa observar na hora que ele está fazendo esse tipo de investimento e tomando essa decisão de comprar uma casa que ainda será construída? Eu acho que o principal é você conseguir fazer um acompanhamento de perto do cronograma físico-financeiro. Você fazer os desembolsos de acordo com a evolução da obra. Quando é banco, ele mesmo faz o banco? O banco ele tem um papel ativo, mas ainda assim a responsabilidade é do cliente. É do cliente? Tá. O banco ele faz uma medição através de um registro fotográfico que a consultora envia para a Caixa Econômica, mas ainda assim a responsabilidade do cliente. Então, você sabe fazer o controle desse pagamento e pagar mediante a execução, apesar de parecer ser óbvio, é a coisa mais importante. Sim. E não é porque também você está contratando uma construtora que você vai simplesmente entregar a obra e nem vai aparecer lá. É importante você fazer esse acompanhamento, você tentar entender o que é que está acontecendo na sua obra. O cliente desse tipo de casa, né? Desse tipo de casa, que é uma casa que você chama que é uma casa que será construída, né? Uma casa personalizada. Personalizada, pronto. Esse é o termo que você usa. Ele é daqueles que gosta de visitar muitas outras casas para ver, para tirar ideias, enfim, para comparar, para tirar, né, soluções e ver se gosta ou não gosta de alguma coisa. É assim ele? E isso é recomendado?
É recomendado porque é muito importante durante a fase de elaboração do projeto arquitetônico que você tenha referência. Porque se você não sabe o que você quer, o projeto ele se torna muito mais difícil. Então, não ter informação nenhuma é ruim, e às vezes ter informação demais também é ruim, porque nem tudo que você vê, você consegue colocar dentro do mesmo projeto. Lógico. Pé direito duplo, jardim de inverno, cozinha integrada. Então, assim, às vezes uma coisa impossibilita a outra. Se você quiser ter tudo, a casa talvez vai virar um trambolho, né? Frankenstein, né? Então, você precisa ter algum conhecimento, mas às vezes não demais, porque a referência demais é ruim. Sim, sem sombra de dúvida. Teve já alguma situação assim de cliente que ficou frustrado? Eu sei que você tem todas as preocupações, mas tem às vezes. E o que é que você acha que aconteceu para ele ter ficado frustrado? Com o resultado final, digamos assim. Eu acho que... O que você daria aí como dica para evitar esse tipo de coisa? Eu acho que a primeira... talvez a coisa mais importante é que se você não está satisfeito com o projeto, durante a fase de elaboração desse projeto, você não pode seguir. Às vezes, por causa da pressa, você acaba, sei lá, atropelando as etapas ou quer seguir sem estar 100% satisfeito com o resultado. E aí depois você se arrepende. O papel, enquanto aquilo ali está no papel, o papel aceita tudo, né? Sim. Tem esse ditado que diz. Então ali você consegue mudar tudo. Mas a partir do momento que aquilo ali é aprovado e você segue, às vezes você deixa de ter a casa exatamente como você sonhou, às vezes por uma questão enfim, você parar um pouco, refletir. O que acontece muito também é que quando você está elaborando o projeto, você pode estar numa fase da vida, às vezes em um ano, Sim. você, enfim, muda o que você estava imaginando e a casa talvez não atenda mais 100% da tua necessidade. É muito comum a pessoa fazer uma casa e aí quando ela recebe, ela já pensando, poxa, eu deveria ter feito isso diferente e tal, mas eu acho que é muito disso, é muito da pressa. A gente tem por característica aqui, no nosso caso específico de Fortaleza, o mundo está nos assistindo aqui, né? Mas enfim, vamos falar especificamente da nossa realidade aqui. Por uma característica nossa, os condomínios de casas estão na região metropolitana de Fortaleza, principalmente Eusébio Aquiraz, enfim, né? Basicamente é isso. Eu digo os de alto padrão, né? Os mais, enfim, de poder aquisitivo mais alto, enfim. Você já viu muito movimento de clientes que saíram, né, do centro urbano mesmo, ou seja, da malha urbana da cidade de Fortaleza, fizeram esse movimento e depois de algum tempo chegaram à conclusão de que precisavam voltar porque não se adaptaram? Você já viu isso acontecer? E se você viu isso acontecer, o que você diria para esse cliente, para ele, na hora de tomar essa decisão, né, ele pensar bem, refletir bem? Eu acho que assim, eu nunca vi isso acontecendo pelo fato de ser casa ou apartamento. Está sempre ligado à localização, né? A gente volta para aquele tema. Se tivesse como você morar no Meireles, numa casa personalizada, eu acho que ninguém moraria em apartamento, mas não é essa a realidade. Então, eu acho que quando a pessoa decide morar numa casa, ela tem que pensar na logística. Como é que vai ser o dia dela? Isso. Poxa, se você tem filhos adolescentes, esses filhos vão, sei lá, querer sair com os amigos à noite, como é que vai ser, sei lá, para buscar esse filho? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a deixar no colégio? Como é que vai ser essa rotina? Então, eu acho que está sempre muito ligado à logística. Eu acho que por isso que algumas pessoas vão, né, encantadas pela ideia de morar numa casa, de ter um espaço legal, mas quando vão, veem que não é, nem tudo nem tudo são flores, né? Às vezes a pessoa vê que a rotina não é interessante e volta. Eu comecei a vender casas no Eusébio no ano de 2000. Nossa. Eu participei do não seria primeiro... o que eu estava fazendo em 2000. Eu participei... A vantagem de ser velho é essa, tem história para contar, viu? Eu participei do lançamento do primeiro condomínio de casas do Eusébio, ainda casas guia, lá com Moacir Bezerra, enfim, né? Se ele estiver nos assistindo, mano, vai aqui um grande abraço para ele. Mas enfim. E assim, uma das coisas que eu sempre dizia para os meus clientes era o seguinte, olha, você está fazendo um movimento que você está saindo da cidade. Se você deixar a sua vida inteira lá em Fortaleza e vier só cumprir um dos papéis de viver, que é morar, porque viver não é morar. Morar é só uma das coisas de viver. Viver é trabalhar, é lazer, é se exercitar. Então, se você estiver deixando sua vida lá e vindo só morar aqui, isso pode se transformar num grande problema. Sim. Por conta exatamente dessa questão da logística. E a gente vê
alguns movimentos nesse sentido. Crianças que viram adolescentes, adolescentes que viram jovens, e os pais chegam à conclusão de que precisam fazer um movimento de volta porque está ficando inviável, segurança e tudo. Existe essa preocupação? Ou existe esse fenômeno dentre os seus clientes ou não? Eu acho que no passado mais. Mais, né? Porque a cidade do Eusébio, principalmente, ela não era estruturada como é hoje. Certíssimo. Então hoje existe muito mais serviços para atender esse cliente do que existia, sei lá, 20 anos atrás. Não tinha nada. Há 20 anos colégio, atrás não tinha nada. Supermercado, não tinha... Hoje você tem praticamente tudo. Ainda tem algumas poucas coisas que você tem que recorrer à Fortaleza. O seu trabalho, por exemplo, muitas vezes você não define onde é que vai ser. Sim. Então, para trabalhar, às vezes você tem que voltar. Mas o restaurante, o lazer do final de semana, o shopping, o cinema, isso tudo já tem. E quanto mais o tempo passa, vai tendo mais. Então, enfim, você pode mudar para uma região e fazer como você disse. Tentar mudar também o seu estilo de vida e se adequar àquele lugar. Um cliente de alto padrão, na sua opinião, por onde ele deveria começar? Ou seja, o marido olhou para a esposa olhou para o marido, enfim, e disseram, vamos procurar um novo lugar para morar, né? O que você acha que é a primeira coisa que ele deveria fazer, na sua opinião? Partindo do pressuposto que o cliente de alto padrão pode comprar qualquer coisa, então a questão financeira muitas vezes não é o principal ponto. Ele pode morar onde quiser, no preço que quiser, entre aspas. Então eu começaria por isso, pela questão da logística. Para uma pessoa que tem tudo, que tem condições financeiras de fazer o investimento, pode morar num bom apartamento, então às vezes espaço não é uma coisa fundamental, porque ele mora num apartamento também muito bom. Eu diria que pensar na questão da logística, da qualidade de vida, e na qualidade de vida não só em estar conectado com a natureza, ter espaço, mas para muita gente isso também é qualidade de vida. Sem dúvida. Você trabalhar e almoçar em casa. Eu tenho muitos clientes, por exemplo, médicos, que ele sair do hospital e almoçar em casa com a família e voltar, isso vale mais do que qualquer coisa. Então eu diria que a questão da logística, tentar se imaginar vivendo naquele lugar, eu acho que é uma das coisas principais para esse cliente. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa decisão, como você bem disse aí, que ele tem essa capacidade de poder, não necessariamente morar onde quiser e comprar o que quiser, mas ele tem a capacidade de comprar coisas, né? Ou seja, muito mais do que por uma questão óbvia, né? Ele tem um poder de compra muito maior, né? Eu acho que essa tomada de decisão, assim, inicialmente, é apartamento ou casa? Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e ele dizendo, eu não iria nunca para uma casa. Só que a minha mulher é louca para ir para uma casa. Aí a conclusão que a gente chegou é, ou seja, tu vai morar numa casa. Porque ela quer. Né? Então, mais dia menos dia, ele vai ter que aceitar essa ideia. Você não acha assim que... porque nós temos dunas aqui também, né? No caso de Fortaleza, nós temos dunas e nós temos opções, né? Opções não necessariamente com a mesma quantidade de terreno, de área de lazer, né, privada, né, que temos no Eusébio, mas é uma opção concreta. Então, eu não sei, na minha cabeça eu penso assim, que o cliente de alto padrão, a primeira coisa que ele precisa definir é isso aí. É casa ou apartamento? Casa ou apartamento. Casa ou apartamento, porque ele pode comprar os dois, né? E tem opções para os dois. Apesar de que a casa nas dunas é um produto legal, interessante, mas não traz a mesma qualidade de vida que um condomínio como esse. Não, os condomínios maiores não. Você não pode, por exemplo, sei lá, sair para andar de bicicleta, deixar seu filho sair de casa e ficar andando na rua, como você, por exemplo, consegue num condomínio como esse. Agora, se houvesse, eu sei que existem entraves na legislação que não permitem que esses condomínios venham para Fortaleza. Por exemplo, um Alphaville dentro de Fortaleza. Sem condições. Mas se um dia isso for viabilizado e for alterado a lei e tudo, aí sim. A gente está falando de uma briga complicada. No dia que isso aí for viabilizado, acho que não vai ter mais nem terreno para fazer isso. Pois viu? é. Porque, por exemplo, nós temos o Colosso. O Colosso ali, aquele grande loteamento do Colosso na Washington Salles, poderia se transformar. Sim. Mas ele é realmente uma segregação. O condomínio, sem sombra de dúvida, porque do ponto de vista da malha urbana, ele é uma grande segregação. Ele segrega muito porque ele tem grandes extensões de muro, de grade ou qualquer coisa assim. Então ele não dá essa permeabilidade da cidade. Ele não é... os condomínios não são normalmente regiões caminháveis. Eles são caminháveis dentro, mas não fora. Né? Você não interage com o fora. Isso é uma questão urbanística muito clara. Né? Mas eu fico pensando assim, o condomínio de praia é um grande concorrente dos condomínios de casas. Sim.
porque você acaba permitindo que essa pessoa, esse cliente de alto padrão, ele tenha o seu apartamento, mas tenha esse espaço que é dele, que tem fora, que tem o fora, porque é o que eles mais querem, né? Nos grandes condomínios, né? de lotes, né? É o fora, né? Além da área de lazer privativa, o fora, né? Você acha também isso que o... Eu acho que inclusive tem mais pessoas que têm empreendimentos de praia e apartamentos do que pessoas que têm casa e empreendimentos de praia. Quase não faz nem muito sentido, Não né? faz, porque se você está procurando uma alternativa, sei lá, para se divertir no final de semana, poxa, você tem sua casa com piscina, com tudo, muitas vezes acaba ficando uma coisa redundante, né? Eu concordo. Eu acho que as pessoas que têm apartamento conseguem uma válvula de escape nesses empreendimentos de praia. Não está faltando condomínio de casa pé na areia, não, aqui, hein? Nossa, demais. Eu não sei, assim, eu sei que Brasil afora é muito comum. Se Muito você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, é um condomínio seguido do outro. Se você faz o percurso ali de Ilha Grande até Paraty, praticamente de quilômetro em quilômetro, existe um condomínio pé, não é nem areia, né? É pé na água, assim, na água. Bem com pia, com tudo. Eu acho que, não sei se aqui por conta da legislação ambiental isso é mais difícil, mas eu acho que tem espaço, que né? tem espaço e seria muito bom ter um condomínio condomínio de casas pé na areia, né? Não, sem sombra de dúvida. Para você, quais seriam as maiores, assim, não é nem dificuldades, o correto seria perguntar que diferenças você vê em vender uma casa, né, e vender, na verdade, vender um lote, vender uma casa e vender um apartamento. É o mesmo corretor? Não, acredito que não. Eu também acho que não. Acho que não. Acho que para assim, alto padrão. É engraçado eu falar isso porque eu vendo as três coisas, Eu mas sei. eu não sei se eu vendo. Sim, mas nem todos são completos como você. Assim, eu acho que eu vendo a ideia do lote e talvez eu não seja tão bom no apartamento. Vamos lá. Mas eu acho que são coisas completamente diferentes. Você vender o lote é você vender a possibilidade para a pessoa materializar o sonho dela Sim. dentro de uma casa. É você, às vezes, vender a possibilidade de você juntar toda a família e todo mundo participar daquele projeto, ser uma coisa assim, sei lá, única na vida deles. Então, vender o lote, para mim é isso. É um estilo de vida que geralmente aqui a gente não tem. É o estilo de vida que a gente sabe que o americano tem, você morar num condomínio como esse. E é mais destinado para pessoas que têm tempo. Sim. Que não tem pressa, que estão tranquilos. Você vender e é mais barato. E é mais barato. E, inclusive, é um excelente investimento. Você faz é o melhor resultado pelo menor custo, na minha opinião. Quando você vende a casa pronta, você já está falando com aquela pessoa que não tem tempo a perder. Ela está disposta a pagar mais, ela está disposta a dar um lucro para quem idealizou aquele projeto. Só um parênteses, quantos por cento você acha que é a mais aí? Entre a casa pronta e a casa que você pega do zero e constrói? Paulo, pelo menos aí 40% pelo menos. Né? Eu imaginei também isso, 30%. 30% a 40% pelo menos, enfim, né? Continue seu raciocínio aí. Dentro, assim, se você avançar o tempo, muito mais, né? Eu estou falando isso do momento que você fecha até o momento que você entrega a casa pronta, pelo menos 30%. E a casa pronta é aquela pessoa que não tem tempo a perder. Geralmente os meus clientes que querem comprar casa pronta são pessoas que já venderam imóveis e precisam, enfim, querem se mudar de um para o outro, ou até mesmo pessoas um pouco mais velhas que não estão mais nessa vibe aí de esperar o imóvel ficar pronto. Historicamente, quando a gente olha do ponto de vista urbanístico, só existe uma razão para você morar trepado um em cima do outro. É pelo fato realmente de os terrenos estarem ficando caros e começar a ficar inviável você ficar ali, e você não quer abrir mão da conveniência da localização, de todas as conveniências que a localização proporciona. Não existe razão para você morar no 50º andar de um prédio. Senão, essa daí, falta terreno, né? Quando eu comecei a minha carreira como corretor de imóveis, no mercado imobiliário foi em 1985, 86 que eu entrei, 85. Mas como corretor de imóveis, eu comecei pelo Alphaville Fortaleza, né? Eu fui o campeão de vendas, não só de vendas de lotes, como eu fui o campeão de vendas de lotes poentes. Aqui no Ceará, para quem não sabe, existe uma fixação pelo nascente, que é de onde vem o nosso vento, a nossa brisa, que ameniza muito o nosso calor. Eu
em condomínio fechado, era o campeão, a ponto do Paulo Toledo, da Alphaville, que acho que você conhece. Conheço. O Paulo chegar e disse, o que você faz que os outros corretores têm uma dificuldade enorme de vender terreno poente e você, praticamente todos os seus terrenos que você vende são poentes. Você vê diferença nisso aí? Como é que você enxerga isso aí? Depois eu digo qual era a técnica que eu usava, mas eu quero saber de você. É engraçado que os primeiros condomínios que venderam aqui, não participei da venda do Alphaville Fortaleza, né? Mas estou na Cidade Alfa desde o início. A grande maioria dos clientes queriam comprar os lotes nascentes. Porque faziam analogia com o apartamento. Isso. O apartamento, quando você compra uma unidade, a caixa de escada, a circulação fica ali para trás no poente. Você só está comprando aquela área útil nascente. Então, você tem tudo nascente. Isso. Mas se você imaginar que quando você tem uma casa, você compra a casa inteira, se você comprar uma casa nascente, né, metade dela é nascente, mas a outra metade é poente. Aí você tem que imaginar, dentro do seu projeto dos sonhos, quais são os ambientes que você vai ter a maior permanência. E aí você tem que imaginar em que lado da casa esses ambientes estão. Se esses ambientes ficam na parte de trás da casa, você não pode comprar uma casa nascente. Você diz os ambientes privados, né? Ou seja, de lazer, que normalmente é a churrasqueira, é a varanda, enfim. Quais são os ambientes que você mais valoriza na casa? Eles ficam na parte da frente ou na parte de trás da casa? Se for atrás e você comprar um lote nascente, aqueles ambientes vão ser poentes. Vão ser poentes, exatamente. Então, isso. se você comprar um lote nascente e fazer uma casa nascente, e fizer uma casa nascente, a partir de 13 horas até as 17 alguma coisa, ali vai pegar sol. Agora, se você imagina que sua casa tem um formato diferente, de repente um formato em L, um formato em U, você pensa num projeto diferente e você acha que os ambientes de maior permanência ou que você valoriza mais estão na frente, aí beleza, você comprar um lote nascente. Não tem problema, mas é muito isso. Você tem que idealizar o projeto e você tem que encontrar o corretor que tem o conhecimento para ver se o que você sonha está encaixado com aquele terreno. É isso que eu ia colocar. O vendedor de loteamentos de alto padrão, ele é praticamente um arquiteto. Sim. Porque ele tem que materializar essa ideia para o cliente, explicar isso. Óbvio que ele pode usar recursos, né? Ele pode se valer de outras casas que já estão construídas, de outros projetos, e ele se vale disso aí para poder mostrar e exemplificar para o cliente qual é a diferença efetivamente, né? Mas assim, eu visito casas todo dia. É incrível como muitas vezes a gente vê erros de projeto mesmo. Sim, você vai numa casa e a suíte master tá no poente. E ali foi um profissional que fez, foi um arquiteto que fez e tudo. Então, não é só... Tem que ser um bom arquiteto. E ter uma ajuda de um profissional ali, porque às vezes, cara, sai errado. Mesmo com o projeto, sai errado. Eu sempre colocava para o cliente, porque tem uma coisa que é muito importante quando você vai vender lotes. Você tem que ter um exercício de imaginação, né? De criar cenários para o cliente. Olha, eu só venho aqui, eu sempre pegava o cliente, entrava no lote, pegava o lote e dizia, olha, eu também faço isso. Você faz isso. Pisa, né? No lote, Pisa, né? no lote, Sente. diz, olha, aqui pode ser a sala, aqui não tem nada lá. Mas você tem que dizer assim, olha, só imagine aqui, vem para cá. Aqui está a piscina do senhor, né? Enfim, esse exercício é muito interessante. E eu sempre dizia o seguinte, só se imagine o seguinte agora, olha só. Nós estamos olhando, pegava um lote poente, né? Nós estamos olhando aqui agora para o nascente. Nós estamos na parte de trás do lote, olhando para o nascente. O vento está vindo de lá. Só se imagine agora na varanda, no nascente, com o nascente, essas portas aqui abrindo para essa sala, né? Toda aberta, pegando esse vento todinho, esse vento entrando nessa sala, saindo pelas laterais e a porta da frente fechada. A porta da frente fechada e os ventos saindo pelas laterais. Então, quando você começava a fazer, né, esse exercício, aí o cliente conseguia enxergar realmente o valor de, em estando num condomínio. Porque também tem outra coisa, tem muitos clientes desses que vieram das casas isoladas em rua. Sim. As casas isoladas em rua. E na casa isolada em rua, aí você tem um muro da frente. E era exatamente, normalmente, na frente da casa, porque era como se você estivesse recebendo as visitas, era onde estava a área mais bonita da casa. Se tivesse uma piscina, era ali que estava na frente da casa. A piscina, um deck bonito, enfim, né? Para só aí você chegar na casa. Então, tem essas sutilezas que o corretor precisa compreender. Sim, sim. É engraçado porque até mesmo o lote nascente poente, muitas vezes não são nascente poente.
por exemplo, falando lá do Eusébio, a Cidade Alfa, existem muitos lotes poentes que na verdade não são poentes, eles são voltados para o sudoeste. Então uma variaçãozinha ali de 30 graus ali já muda completamente como é que seria o projeto. E uma casa quente. Não dá. Não, olha, uma casa quente não tem nada pior do que uma casa. Não dá. Porque não tem como solucionar. Assim, você vai ter que fazer uma intervenção enorme e às vezes não tem. Assim, que fique aqui para quem está comprando casas uma máxima que é absolutamente inegociável. O vento só entra por onde ele pode sair. Se não tiver por onde sair, ele não entra. Ah, mas a gente abre aqui uma janela para cima, ele vai sair por onde? Então, às vezes, não dá, porque você botou uma série de coisas pelo lado poente, cozinha, garagem, tudo, e não tem como tirar o vento dali. Então, realmente assim, essa preocupação com o projeto, quando você está fazendo um imóvel de alto padrão, que você vai construir do zero, tem que esgotar ao máximo o projeto e renderizar, inclusive, criar perspectivas e tudo para que o cliente consiga visualizar, né? Eles exigem muito isso? Eles pedem muito isso, Eliu? Uma das coisas que eu acho que o cliente tem que se preocupar mais é ventilação e insolação. Insolação. Partindo daí, todo o resto pode ser conversado, né? Mas isso aí, para mim, é o básico. O cliente de alto padrão, na sua opinião, nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu quero a sua opinião sobre isso aqui. O cliente de alto padrão, ele normalmente é um cliente que acha que precisa mais ou menos do corretor de imóveis? Paulo, eu acho que isso é o sentimento dele. Acontecem as duas coisas, né? O cliente de alto padrão geralmente é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que tem sucesso na sua área e por conta disso, muitas vezes, ele acha que domina as outras áreas. Então, muitas vezes o cliente ele está ali buscando imóvel há um mês e ele já, por ser uma pessoa esclarecido, inteligente, ele acaba pegando realmente e aprendendo sobre o mercado. Mas existem coisas que não se aprende em um mês. Não. Existe por trás do corretor, por exemplo, no meu caso, uma experiência de 13 anos e, no seu caso, 28 anos, não é isso? Não, 35. 35 anos. Então, isso não tem como ninguém aprender do dia para a noite. Se o cliente ele for esperto, ele vai absorver o melhor de você, o que você está passando para ele. Mas claro que existem clientes que não fazem isso. Nesse caso, principalmente nessa questão de construção e tudo, eu acho que o cliente está muito sujeito a cometer erros e esse erro pode depois acabar trazendo um impacto financeiro para o investimento que ele fez. Eu participo muito de projetos, né? Alguns clientes meus são investidores, então eles compram um terreno comigo, a gente desenvolve o projeto juntos, para depois construir e vender. Então eu estou com eles ali na hora da concepção do projeto. Os clientes que tentam aplicar no projeto o gosto dele, muitas vezes o projeto não sai tão legal, porque ele faz da cabeça dele para o projeto, né? Só que ele tem que pensar que aquele projeto não é para ele. Ele tem que ser o mais genérico possível, né? Para atender a maior quantidade de pessoas. E essa percepção não é ele que tem. Quem tem sou eu, que estou ali todo dia ouvindo o feedback dos clientes com relação aos imóveis. Então, ouvir o corretor é muito importante. Você tocou agora num ponto importantíssimo. O cliente, o que ele mais precisa é de um corretor, não é que um corretor que tenha informações, mas é um corretor que tenha opiniões. Porque o que o cliente precisa, informação o Google vai dar. Você entra no Google e tem muito mais informação do que eu e você juntos podemos dar. Sim. Mas opinião, e uma opinião embasada, e uma opinião personalizada, uma opinião voltada especificamente para a necessidade do cliente, isso é uma coisa de médico. Ou seja, qual é a sua realidade? Né? E aí a gente chega e dá aquela opinião considerando todo o contexto daquele cliente. No nosso caso específico de apartamentos, o que a gente sente muito é que no caso do cliente de alto padrão, a comissão que menos ele gosta de pagar, porque o cliente não gosta de pagar a comissão de jeito nenhum, mas a que ele menos gosta de pagar é nos lançamentos. Porque ele acha que o corretor ele não está fazendo absolutamente... Ele vai
A credibilidade é da construtora, o contrato ele vai negociar com a construtora, o preço ele negocia direto com a construtora, então ele fica com aquela impressão de que o que o corretor está fazendo aqui? Ele só fez me apresentar o imóvel. Infelizmente, isso é uma coisa ruim de se constatar, mas como é que se quebra isso no caso? Né? Na minha opinião, e eu quero ouvir você também, você dando uma consultoria realmente para o cliente, porque não é só, não, está aqui o empreendimento, mas eu compro qual andar? Eu compro em qual coluna? Qual a melhor coluna? Qual é aquela que vai mais valorizar? É aí que o corretor pode efetivamente fazer uma diferença, e uma diferença que vai se perdurar por alguns anos, né? E que pode se materializar depois em liquidez efetiva 10, 15 anos depois, quando o cliente for dispor daquele apartamento, seja para alocar, seja para revender, porque está indo para alguma outra realidade, enfim. Então, é nessa hora que o corretor faz muita diferença, é da opinião que ele dá, e não só na informação que ele passa. Tem uma coluna aqui, outra coluna aqui, essa é de esquina e essa é de dar. Qual a melhor? É isso que o corretor espera da gente, o cliente espera da gente. Você enxerga também do mesmo jeito? Sim, e eu acho que além disso, é você também ser capaz de falar para ele, cara, eu sei que você entrou em contato comigo por causa desse projeto, mas esse projeto talvez não é legal para o que você está imaginando. Você saber que ao fazer isso, você está perdendo o negócio, vai perder uma comissão, mas ser capaz de fazer isso porque você sabe que talvez para o objetivo dele não é a melhor coisa. Ou você fazer isso que você falou, ou até mesmo você sugerir uma outra opção de investimento que talvez seja mais adequado, mas sempre ouvir bem, né, o que o cliente está dizendo e tentar traduzir aquilo ali, mostrando o imóvel, apresentando o imóvel correto. Perfeito, Eliú. A gente precisava de 3. Dá pra gente passar o dia todo aqui, né, conversando. O dia todo aqui conversando, com certeza. Eliú, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Você tem sido uma grande referência e uma grande inspiração também para muitos novos corretores. Uma grande satisfação e também um grande alento para clientes desesperados que estão atrás de uma solução e você tem dado, né? E isso é muito bom. O microfone está aberto aí para você fazer as suas considerações finais. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você mais uma vez. É sempre muito bom esse nosso papo, porque você tem uma leitura de mercado que eu acho que poucas pessoas têm e traz questões muito, muito importantes. Seja para o corretor de imóveis que está iniciando, ou para o cliente, que eu acho que muitas vezes precisa ser educado, assim, de uma forma bem positiva. Sim. De se falar. Nada pejorativo, mas eu acho que a jornada do cliente vai ser muito melhor quando ele entender que o nosso mercado é um mercado profissional, que nós não vendemos imóveis, nós vendemos um serviço. Quem vende imóvel é o dono do imóvel, quem vende imóvel é a construtora. O que nós vendemos é o serviço, e o cliente ele deveria querer ser atendido pelo corretor que presta um bom serviço, porque isso vai economizá-lo de muita dor de cabeça, de muito problema ou de investimentos ruins. Então é muito legal essa sua iniciativa de conversar, porque eu acho que a gente ajuda aí os clientes, mesmo que não seja a compra com a gente, se você tem um corretor de confiança, mas exija do seu corretor que ele se capacite, que ele saiba do que ele está falando, porque é muito importante. Eu vou pegar essa sua deixa aí sobre a capacitação que você falou, muito importante para corretores que estão começando. Olha, talvez um dos maiores equívocos que um corretor que tem muita experiência no mercado ele possa cometer seja exatamente o de achar que já sabe o suficiente para continuar no mercado. Eliú, eu não temo dizer que, sinceramente, o Paulo Angelim, o corretor Paulo Angelim de 2019, não resta mais do que 50% do que ele tinha agora em 2022. Não ficou 50% ficou no espaço, ficou para trás, porque as mudanças foram tantas nesse processo, né, em tudo isso que a gente passou, né, por tudo pelo que a gente passou. Então, um dos grandes riscos que um corretor de imóveis de muita experiência corre é achar que realmente já chegou num nível de conhecimento tal que não precisa mais a reciclagem, enquanto o mundo inteiro está mudando, né? Então,
fica aí esse grande alerta também. Sim. Né? Não é só para corretores novos estarem assistindo isso aqui, ouvindo você, né? Ouvindo tantos outros aí que educam o mercado. Né? Educar no sentido de passar conhecimento e levantar o nível, levantar o sarrafo do mercado para que a gente, inclusive, fique mais difícil para pessoas que não têm um propósito como o seu, que é de realmente prestar um excepcional serviço, né? Fica cada vez mais difícil para essas pessoas poderem atuar nesse mercado. Eu acho que quando você vai buscar um médico, você busca o melhor médico. Quando você vai buscar um dentista, você busca o melhor dentista. Eu acho que se você vai buscar um corretor para muitas vezes entregar um dos seus bens mais preciosos, claro que o cliente de alto padrão ele tem uma relação diferente com o imóvel, mas não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, um imóvel ele sempre vai ser uma parte substancial do seu patrimônio. Sem então dúvida. você não pode entregar o imóvel para qualquer pessoa de qualquer forma. Você tem que buscar um profissional capacitado, buscar referência, então é muito importante. Esse foi o primeiro VivaCast. Muito obrigado pela sua audiência. Nós traremos nas outras edições grandes nomes do mercado imobiliário, como o desse rapaz que está aqui. Né? Rapaz é uma forma carinhosa de chamar. Já tô velho. Né? Já está ficando velho. Tá? Ficando Você velho. não sabe o que é velhice ainda não. Vai chegar e você vai saber o que é velhice. Então, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até o próximo VivaCast.